Fala galera, eu sou o Thiago Navasconi, esse é meu amigo Rafael Torres. Nós somos da disciplina de Metálicas UEM 2018 e nós vamos apresentar para vocês aqui hoje alguns conceitos sobre estruturas metálicas. Sobre o que a gente vai falar, Rafael? Bom, então para dar início a esse vídeo, essa nova aula que a gente vai fazer hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos de ligações, um pouquinho a respeito dos perfis e dos elementos de coberturas que a gente pode encontrar numa obra. Falei. Bom, então a gente está aqui fazendo o nosso vídeo da aula de estrutura metálicas. Então a gente decidiu vir aqui na obra visitar a obra do terminal e a gente vai filmar um pouquinho e apresentar um pouco da estrutura metálica aqui no centro do terminal. Tentar mostrar para vocês aqui alguns perfis, algumas ligações parafusadas ou soldadas. Mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que está sendo essa obra. Isso, para tentar, na verdade, ver na prática o que a gente estuda tanto na teoria, dos perfis, o tipo de ligação, a gente vai poder ver tudo aqui na obra. Bom, então para a gente falar um pouquinho sobre essa aula e sobre os conceitos que envolvem ela, a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações. As ligações são todos os elementos incluídos no conjunto estrutural que servem para permitir a transmissão parcial ou total dos esforços dos elementos construtivos. Então, para compor esses elementos dentro das ligações, nós vamos ter os enrijecedores, as chapas de ligações, as placas de base ou até mesmo as cantoneiras. Peguei. Mano, quanto mais imagem, né? Bom galera, agora eu vou falar para vocês os tipos de ligações que nós temos. Nós temos as ligações parafusadas. Dentre elas, dentre as vantagens que ela apresenta, temos a facilidade de montagem e desmontagem, facilidade de inspeção, economia de energia e não necessita de uma mão de obra qualificada. Porém, como desvantagem, ela apresenta um maior custo, porque nós temos o parafuso mais a furação que deve ser executada. E os elementos, as peças que estão ligadas, elas ficam enfraquecidas nessa ligação. Temos também o tipo de ligação soldada. As vantagens da ligação soldada são ligações mais simples, temos menos elementos do que as parafusadas, temos também melhor continuidade e um menor custo. Porém, ela envolve maior gasto de energia, visto que é um processo que envolve eletricidade. Ela necessita de uma mão de obra com mais especialidade e um controle de qualidade mais rigoroso. Então, deve ser um trabalho feito de forma mais rigorosa para obter uma qualidade melhor no fim do processo. E além disso, nós temos os rebites. Hoje em dia, os rebites eles não são tão usuais. Eles eram utilizados em obras mais antigas e hoje em dia eles acabam sendo utilizados em obras de restauração de algumas obras históricas, né? Bom, então como a gente pode ver aqui, a gente tem mais uma ligação base-pilar. Como a gente está mostrando aqui, a ligação entre pilar e pilar. Ligações parafusadas. Fala aí, Vamos Thiagão. mostrar aqui, ó, mais de perto a ligação do pilar aqui na base, ó. Isso, vamos mostrar aqui. Aí, já tá bom. Então, como a gente pode observar, ali eles estão fazendo uma ligação soldável. E ali também, ó. Só uma dúvida. Agora nós vamos ver aqui o pessoal realizando a ligação dos perfis, que até então estão aparafusados só para fazer uma contenção prévia, e eles estão executando a solda agora para fazer a fixação permanente ali. Pega lá no fundo. Ah, lá. Bom, as ligações, elas podem ser feitas de três tipos. Nós temos as ligações flexíveis, rígidas e semi-rígidas. As ligações flexíveis, elas possuem a vantagem de não transferir o momento do elemento de viga para o elemento de pilar. Já as ligações rígidas, elas fazem essa transferência de momento, que deve ser considerada na hora do cálculo dos pilares. Elas se dão de várias maneiras entre os elementos estruturais, podendo ser ligação de viga a viga,
viga pilar, pilar pilar e pilar com a base. Bom, então a gente vai mostrar agora um pouquinho da diferença das ligações rígidas e flexíveis. Então, como a gente pode observar, ali a gente tem uma ligação de viga na própria viga, uma ligação rígida. E aqui a gente tem uma ligação flexível. A viga ela tá ligada através de uma chapinha ali parafusada. Bom, então para falar um pouquinho a respeito dos meios de ligação, existem duas classificações principais. As ligações com metal de adição e sem metal de adição. Dentro da primeira classificação a gente tem o eletrodo revestido. O eletrodo revestido ele faz parte dessa ligação, o metal base, o eletrodo com duas camadas de revestimento, e isso vai criar uma atmosfera protetora dentro da sua ligação. Além disso, nós temos o arco submerso, que já é um processo que envolve um pouco mais de automatização e um sistema mais automático da ligação, com alta tecnologia. Além disso, também temos a proteção gasosa, que o revestimento que vai proteger o eletrodo, na verdade, é um gás, podendo ser o gás tungstênio e também o gás de metal inerte. Bom, e dentre a classificação sem metal de adição, existe a eletrofusão, que trata-se de uma ligação que ocorre a passagem de corrente elétrica entre os elementos construtivos estruturais, e essa eletrofusão funde os elementos a serem ligados. E ele é feito por eletrofusão, é igual solda topo de aço. Tá? Ele passa a corrente, derrete o aço e daí derrete a viga e eletrofunde. Tá? Eletrofusão. Tá? E esse elemento que ele falou da força cortante aqui dessa laje, Isso, aqui. exato. Ok, dando continuidade, eu vou falar para vocês sobre os tipos de solda. Nós temos a solda de entalhe, que ela vai poder ser com penetração total ou penetração parcial. Nós temos a solda de filete, que ela vai poder ser contínua ou intermitente, e a solda tampão, em furos ou rasgos. Na obra que a gente visitou, a gente pôde observar a execução da solda de entalhe com penetração total com o chanfro em V reforçado. Calma, tá ligado? Beleza. Bom, então para falar um pouquinho a respeito dos elementos estruturais da cobertura do terminal central, a gente identificou elementos estruturais como o arco em perfil I de alma cheia, que ele já contém, na verdade, as chapas que servem para suporte de recebimento das terças. Além disso, também foram identificadas mãos francesas que servem para dar suporte à estrutura de cobertura. Bom, então agora a gente vai estar subindo aqui subindo aqui na estrutura do terminal para poder pegar mais de cima as imagens. Ó, então a gente está aqui na cobertura do terminal. E a gente vai mostrar algumas coisas já prontas, porque a gente está no lado que está um pouco mais avançado. Tá. Bom, aqui nós temos a execução da cobertura. Nós podemos ver que os perfis eles já vêm com todos os elementos de ligação feitos. Tem as chapas que vão receber as terças, tem a ligação que vai ser feita de viga pilar, e aqui também depois onde vai ser executada a mão francesa. Bom, então é isso, galera. A gente espera que vocês tenham gostado bastante do trabalho que a gente realizou. Primeiro a nossa visita no terminal central de Maringá com toda a estrutura metálica, e também finalizando um pouco com essa aula teórica que a gente deu para vocês, para juntar a teoria com a prática das nossas aulas de metálicas.